Olá, 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 minhas queridas. Vamos chegando, estão me vendo bem, estão me ouvindo bem? Olá, eu sei que hoje é sábado, aqui tá um sol, um calor, um dia lindo, maravilhoso, mas que eu iria ficar dentro de casa no ar-condicionado do mesmo jeito, porque tá muito quente. Eu sei que tem muita gente trabalhando, então continua trabalhando e me ouvindo. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Gostoso falar com vocês durante o dia. Shirley, querida, Karina, Maria. Chegou. Isso aí, gente. Mari, querida, Cleide. Vamos lá, gente. Vamos entrando. A gente já sabe como que funciona, então vai lá compartilhar aqui no aviãozinho. Chama, oi Dani, tudo bem? Vamos entrando. Então pega aqui o aviãozinho, ó, gente, e chama o povo, fala, ó, gente, não tá fazendo nada agora sábado à tarde, vamos pra live da Ju, participar aqui com a gente. Tem sido uma semana realmente maravilhosa. Genine do Uruguai, muito bem-vinda, querida, tá aqui todos os dias com a gente também. Tem sido uma semana realmente irresistível. As lives, Nick, querida, Andréia, têm sido muito produtivas. Eu vejo realmente que há uma transformação, né, dentro de cada uma gerando da sua maneira, né, gerando da sua forma, mas eu creio que nós não seremos mais as mesmas ao final dessa semana irresistível. Nos tornaremos artesãs mais irresistíveis e na nossa mente é uma virada de chave realmente, para que a gente realmente possa se tornar diferente do que a gente estava antes. Amanda, querida, quanto tempo que a gente não se vê! Um beijo, menina, que saudades, que bom ver você por aqui. Fico muito feliz mesmo, Kate, querida, amiga. Nessa semana irresistível nós começamos na quinta-feira e nós começamos a falar sobre o que é ser irresistível, né? Que o artesanato, obrigada, amiga! Obrigada! Que o artesanato, ele tá carecendo de mais atenção no produto em si, porque as pessoas estão pirando a cabecinha em estratégias de como vender e estão esquecendo em priorizar, né, o produto em si, se tornarem realmente irresistíveis, seduzir o cliente através do produto, né? Cada uma tem seu tempo, tem sua forma, tem seu modo, vai chegar lá, o seu caminho é diferente, né? Cada uma de nós tem caminhos diferentes, formas diferentes, a gente viu isso ontem. Seja generosa com você. Cada live, ela tem a intenção de ir construindo dentro da gente uma liberdade para trabalhar, né? Cada uma a sua maneira, cada uma ao seu jeito. Mas o principal, a mensagem principal que eu quero passar para você nessa semana é que o produto é o mais importante, né? Que não adianta estratégias mirabolantes, não adianta traçar metas mirabolantes e aprender coisas mirabolantes se o seu produto ainda não seduz o seu cliente. O meu objetivo como artesã e professora é ensinar artesanato, é que você realmente tenha um produto que seja irresistível e que seduza os seus clientes, que o seu próprio produto ele venda da forma natural, né? Lógico que quando a gente falou na primeira live, você aplicando a sedução e a força de formas equilibradas, você vai explodir, né? A força é a estratégia, sedução é a beleza do seu produto. Então, se você tiver um equilíbrio aí, menina, você vai explodir. Mas o mais importante sempre é lembrar, você é uma artesã e você precisa fazer um produto extraordinário para entregar para o seu cliente, antes de tudo. Que não adianta aplicar força, né? A força maior do que a sedução do seu produto não vai vender. Então, em primeiro lugar, aprenda o artesanato, né? Depois você vai evoluindo com o tempo, né? Teu produto está seduzindo o seu cliente?
O seu produto é encantador? O seu produto tem um diferencial? O seu produto, quando as pessoas olham, elas ficam, ai, que lindo, impactadas? Seu produto é esse? Show! Avante! Avante, aplique uma força maior sobre ele. Mas enquanto isso, busque aprimorar o seu produto. E hoje, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre máquina de costura e sobre produtividade. Né? A maioria de nós artesãs, ontem a gente falou um pouquinho sobre disciplina, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. A gente trabalha em casa, a gente tem muitas tarefas, tem muitas atividades, e essas tarefas e atividades vão fazendo que o nosso tempo de trabalho parece que seja muito pequeno, que quando a gente senta de fato para costurar, parece que buf! Quem já teve essa sensação de que a hora que pega na agulha, que começa a casear, o tempo voa e quando você vê já tá na hora de buscar filho na escola, ou de colocar o jantar, ou de fazer uma outra atividade na casa, né? Então, o tempo hoje, ele é assim, ele é um artigo de luxo, né, das nossas vidas. É um artigo realmente de luxo. E a gente tem que achar formas e métodos para que esse tempo seja melhor aproveitado e que nós possamos nos tornar artesãs mais produtivas, porque o tempo é igual para todo mundo, né? O meu tempo é muito diferente, meu tempo passa rápido. Não, querida, o seu tempo é igual. Você tem 24 horas e as suas 24 horas têm 60 minutos igual qualquer outra pessoa. O que você faz deste seu tempo, como você organiza o seu tempo, é que faz a diferença, né? E por que eu sou tão a favor da máquina de costura? Eu amo casear à mão, amo. Eu tenho paixão por casear à mão. Tanto que a minha última apostila, que é a do barquinho, foi 100% feito à mão. Eu nem liguei a máquina de costura, porque eu queria realmente privilegiar as artesãs que não têm máquina de costura e trazer um pouquinho mais dessa essência da máquina. E no curso do Zero ao Sucesso, ele inicia todinho com a costura à mão, né? E eu acho primordial uma artesã que vai trabalhar com feltro saber as técnicas do artesanato à mão. Eu acho você precisa começar os passos da maneira correta, né? Não adianta, eu vou iniciar só na máquina, vou fazer tudo só na máquina. Você pode, mas vai te faltar acabamento na hora, se você não souber fazer o trabalho à mão. Então você precisa aliar as duas técnicas, você precisa ter as duas técnicas para realmente você ser uma artesã completa. Porque nem tudo, né? Você pode fazer muita coisa, mas tem coisas que precisam ser feitas à mão. Tá travando? Tá travando? Alguém diga para mim se o som e a imagem tá ok, como é que tá? A Mimos da Mary disse que tá travando. Alguém me disse se tá travando ou não, se tá tudo ok pra gente continuar. Tá ótimo. Beleza. Tá ótimo, então vamos lá. Então, para ser uma artesã realmente produtiva e para que você possa realmente oferecer o melhor para o seu cliente, você precisa ter todas as técnicas e todas as habilidades dentro ali do artesanato em feltro. Então, é muito importante que você tenha uma evolução dentro do seu artesanato. E justamente é isso que eu pensei quando eu criei o curso do Zero ao Sucesso. Um curso 100% evolutivo, onde você possa aprender desde colocar linha na agulha. Não sei colocar linha na agulha, mas eu vou te ensinar a colocar linha na agulha. Desde colocar essa linha na agulha até a alta produtividade, que é a máquina de costura. E isso faz muita diferença você ter todo esse conhecimento, se você tiver toda essa bagagem, toda essa estrutura de trabalho, e isso vai fazer com que você se torne uma artesã muito mais produtiva e, por consequência, muito mais lucrativa, né? O objetivo principal de quem trabalha com artesanato, né, na maioria, é ter a sua venda, ter sua renda, e o meu papel é te ajudar a ter essa renda e fazer essa produtividade, essa lucratividade de fato acontecer. Então não pule etapas, em primeiro lugar, não pule etapas.
né? Você está iniciando, o início é pela costura à mão, o início é aprendendo pela costura à mão, mas você não precisa ficar limitada a ela, você pode usar a máquina de costura já nessa evolução, né? E já aliar a máquina de costura para você trabalhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de qualquer coisa. Ó, essa aqui é uma pecinha, uma peça do curso, né? A girafinha, ó, um bracinho bem pequenininho. Olha, ele tem menos de 5 centímetros, né? Aqui uma orelhinha, ó, bem pequenininha. Aqui, ó, uma coisinha bem pequenininho. Ele foi todo feito na máquina de costura. Posso fazer na mão essa peça? Posso fazer na mão também. Então, se você tiver as duas habilidades caminhando juntas e as duas técnicas bem alicerçadas, você vai se tornar uma artesã muito mais versátil. Ah, eu quero fazer essa girafinha na mão porque vou fazer uma peça única, eu tenho tempo, eu quero colocar ela numa guirlanda, eu quero mostrar o meu ponto caseado, eu quero fazer as coisas bem devagar. Você pode fazer na mão. Não, eu tenho 30 para fazer, 30 girafas para entregar, eu tenho um kit completo para fazer, eu tenho muitas encomendas. Eu posso fazer na máquina de costura. Então, a máquina de costura, ela vai te trazer alta produtividade, ela vai te trazer também uma qualidade no produto diferente. Eu gosto muito das peças feitas na máquina, eu gosto muito. E também sou apaixonada pelo ponto caseado. Gente, não consigo dizer. Mas lógico que a máquina, ela facilita demais. Essa aqui é uma peça caseada na mão, né? É muito bonitinha, ela é muito fofinha, ela traz um requinte, ela traz uma delicadeza, né? E tudo, mas tudo a seu tempo, tudo a seu modo e tudo a sua necessidade. Então, é muito importante você ser uma artesã completa. Ai, Ju, mas eu ainda não tenho condições de comprar uma máquina de costura. Não tem problema, não tem problema. Faça a sua melhor costura à mão, trabalhe e venda muito, construa a sua base e depois você investe numa máquina. Eu demorei muito tempo para investir numa máquina de costura, né? Muito tempo. Tinha muita vontade, mas tinha muito medo de perder aquela essência da costura artesanal, sabe? De pensar, ai, não é mais artesanato, ai, não vai ficar mais uma peça tão bonita e tal. E na verdade não, ela me trouxe assim uma gama, uma capacidade ainda maior. Eu pude fazer produtos que eu não fazia, eu pude usar materiais que eu ainda não utilizava, né? E não se limita a uma máquina de costura super top, maravilhosa, tá, gente? Não se limite mesmo, né? Comece com o que você tem, use o que você pode, adquira o que você pode pagar. As máquinas de maior tecnologia, que nem essa minha aqui, a Janome, é uma máquina top de linha, vamos dizer assim, que era um sonho meu, né, de ter essa máquina. É uma máquina excelente, mas ela costura exatamente como a outra máquina que costura, que tem 50 pontos. Ela tem 200 pontos e aquela lá tem 50 pontos. Elas costuram iguaizinhas e o ponto reto vai ser igual de uma máquina mecânica que só tem 4 pontos. Tá? No artesanato em feltro, o ponto principal, tá? Tu não fala, é o caseado. Não é o caseado, é o ponto reto. Qualquer máquina com ponto reto, você pode fazer todas as peças, por exemplo, do meu curso do Zero ao Sucesso, que são ensinadas na máquina. Todas. Então, o ponto reto, qualquer máquina de costura, pode ser aquela pretinha da Singer antiga, que vem com aquela mesa maravilhosa, linda, perfeita, que é um sonho, ela pode ser utilizada. Então, não se limite a achar, não, a minha máquina é muito complicada, a minha máquina é muito difícil, minha máquina não tem isso, minha máquina não tem aquilo. Não, gente, não. Qualquer máquina ajuda, qualquer máquina serve, desde que ela passe o fio e cruze os pontos ali, ó, ela vai ser lenta, pode até enroscar um pouco mais, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas ela vai funcionar. Vai funcionar qualquer máquina, qualquer uma que tenha um ponto reto vai te ajudar a trabalhar com feltro. Qualquer máquina costura o feltro, né? O que faz a diferença na questão da máquina de costura para costurar o feltro é a agulha que você vai utilizar, tá? Você precisa colocar a agulha certa. Não é, as máquinas de costura, você precisa ficar muito atenta ao tipo de agulha que a máquina aceita, né?
A agulha Singer, ela só serve para agulha Singer. Você não pode usar a agulha Singer nas outras máquinas. Ela vai funcionar? Vai. Mas vai passar um tempinho e vai começar a enroscar. Tá? Então, não se limite ao valor da sua máquina, não se limite a ter uma máquina muito poderosa. Lógico, se você já está na sua caminhada, na sua jornada, montando o seu ateliê, se você já está ali, não, Ju, eu tenho muitas encomendas, eu quero investir na máquina, lógico, eu vou dizer para você, qualquer máquina da marca Janome, que é a marca que eu confio, eu vou ser bem honesta para vocês. Qualquer máquina serve, qualquer máquina vai costurar, qualquer máquina vai dar certo, mas se você perguntar para mim, Ju, qual a sua preferência? Eu vou dizer para você que é a Janome. Eu vou dizer para você com muita tranquilidade que é a Janome. Então, se você for investir numa máquina e pensar, Ju, qual máquina eu invisto? Eu vou dizer, qualquer uma da marca Janome, você investindo, você vai ter sucesso. Aí você escolhe entre a gama de preço daquilo que você pode pagar. Né, daquilo que você acha que está mais dentro do seu orçamento. Mas isso é uma opinião minha. Não quer dizer que uma Singer Stylish não vai funcionar, uma Brother, já tive Brother, a Brother também. Gente, comecei na Brother muito boa também. Ela dá um pouco mais de manutenção, então... um pouco mais de manutenção, não é manutenção mais vezes, mas às vezes acontece de dar algum probleminha, mas ela tem garantia também, não tem problema nenhum. Janome é melhor do que Singer, na minha opinião. Gente, lembrando que aqui é tudo a minha opinião, tá? Eu não vou ditar regra pra ninguém, né? Cada uma tem um sentimento, um uso, uma forma. Tudo que eu expresso aqui é a minha opinião. Eu já costurei numa Singer, minha mãe tem uma Singer, conheço colegas que tem Singer, que a hora que ligaram uma Janome ficaram desesperadas, pensando, meu Deus, né? Mas a Singer é a máquina mais, antiga que existe. Eu não vou falar mal de nenhuma máquina, porque qualquer máquina pra mim é maravilhosa, porque qualquer máquina adianta a vida. Então, é máquina de costura? Tá top, gente, tá top. Então, não fique se limitando assim, pensando, ai, a minha é uma Singer, ai, a minha é uma Janome. Não, pensa assim, eu tenho uma máquina de costura, eu posso utilizar e eu posso fazer acontecer com ela, com qualquer uma. Então, o ponto reto dela costura reto. Olha, minha filha, você já tá top pra você, já tá muito, muito top. Então fique muito tranquila, não é uma live para comparar a máquina de costura, para fazer comparação, porque essa é melhor, essa é pior, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é dizer para você que qualquer máquina para trabalhar com artesanato em feltro serve, desde a mais simples, tá? Desde a mais simples até a mais sofisticada. Que você pode pegar aquela máquina pé de boi, que eles chamam, mecânica, que tem 5 pontos. Essa máquina vai ser muito poderosa, sabe? Não menospreze uma máquina mecânica, porque elas são muito poderosas. A gente chama elas de pé de boi porque elas têm um poder de costura muito grande, né? Ela não tem a tecnologia, a questão dos pontos, né, que a máquina eletrônica tem. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, desmistificar essa questão de a minha máquina é maravilhosa, a minha máquina é melhor. Sabe qual é a melhor máquina? Eu vou agora pausa aqui dramática para eu dizer qual é a melhor máquina de costura. Aí eu vou dar minha opinião sincera para vocês, eu vou dizer. A melhor máquina de costura é aquela que tá ligada e que produz. Aquela máquina que te ajuda ali no dia a dia a trabalhar com as suas peças e fazer você a entrega das suas peças. Essa é a melhor máquina de costura. Tá costurando? Tá top, tá top. Lógico que você vai querer, mas eu quero uma máquina melhor. Ok, ótimo, evolua no seu trabalho, ganhe dinheiro e compre uma máquina melhor. Venda a sua antiga para uma pessoa que não tem máquina, que daí você pode dar entrada na sua. Já fiz isso também.
né? Eu tinha uma, vendi, comprei a outra e assim você vai melhorando, igual o carro. A mesma coisa, igual o carro. Então você vai vendendo uma, comprando outra, vai vendendo uma, vai comprando outra e assim você vai indo. Quem não teve nada vai ter alguma coisa, ou se quer fazer uma coleção também, você faz a coleção da máquina de costura, não tem problema nenhum. Eu gosto muito também, eu tinha 3, agora eu tenho 2. Pausa pro Marcelo vindo aqui procurar alguma coisa. O que você precisa? Ah! Ele veio pegar a minha primeira máquina de costura. Amor, isso aqui é sacanagem. Mostra. Não, isso é sacanagem. Daqui a caixinha. Eu já mostrei isso nos stories. Mas ele veio caçar aqui, que esses dias eu fui fazer uma faxina e eu ia jogar fora, mas aí eu achei. Ele falou assim, não, guarda pra você mostrar. Eu vou mostrar pra vocês a minha primeira máquina de costura. Prestem bem atenção, olha só. Essa aqui foi minha primeira máquina de costura. Ó, essa máquina aqui, gente, vocês não têm ideia. Não têm ideia. A minha primeira máquina de costura. Sabe o que ela fez por mim? Sabe o que ela fez por mim? Absolutamente nada. Nada. Nunca funcionou. Ele tem o maior orgulho que ele me deu a primeira máquina de costura, mas eu, infelizmente, ela nunca funcionou, nunca deu certo. Ela é com pilha, né? Você põe a pilha, que não é nem de ligar na tomada. E, infelizmente, eu dei azar. Você tem uma dessas, João e Maria, fofura? Você usa? Você usa? Você usa? Ela, infelizmente, ela nunca me ajudou em nada, ela não quis trabalhar pra mim. A tua costura, que beleza. Então, gente, é isso aí, ó. Eu comprei essa máquina com a intenção de fazer ela costurar, né? Ia ser minha primeira máquina de costura. Ela tem o pezinho, ela tem agulha, ó, ela tem tudo pra dar certo aqui, ó. Mas eu não sei. Ó, ela faz o barulhinho, ó. Ela tem vem uma agulhinha aqui, a agulha dela dá pra trocar e tudo, mas eu nunca consegui fazer a minha funcionar, acho que ela veio com algum defeitinho. Mas é muito... Então assim, tipo, dá teus pulos, nega, dá teus pulos. E a questão aqui, ó, eu não sei costurar direito. Eu não sou costureira, tá? Nunca fiz um curso de corte e costura. Eu aprendi a costurar entendendo, sabe o que é? Entendendo o processo. Eu precisava juntar uma peça nessa, eu precisava que ficasse dessa forma, principalmente as peças 3D. Quando eu comprei a máquina de costura, eu estava fazendo o curso das cabeças, daquelas cabeçonas gigantes. Tenho até deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não vou conseguir, ele tá muito longe, tá colado na parede. O dinossauro, o unicórnio, aquele bem grandão na Educar. Eu tava dando aquele curso, eu já falei isso várias vezes. E eu tava costurando tudo à mão, tanto que o unicórnio que eu tenho aqui, ele é desse tamanho, gente. Ele é desse tamanho aqui, ó. E eu tava costurando ele todo à mão. E enquanto eu costurava, eu me xingava. Eu falava assim, meu Deus, você é burra demais. Como você é burra? Por que você não compra uma máquina? Porque isso aqui na máquina é costurar muito rápido. E eu na mão lá. E eu pensando comigo, Juliana, meu Deus. Aí no meio do curso, enquanto eu estava produzindo as peças, o Marcelo me deu a máquina. Eu comprei a máquina, a primeira máquina foi uma Brother, uma SQ9000. E... o unicórnio da Ninha também, todo na mão. Foi uma SQ9000. E eu nunca tinha ligado uma máquina de costura, nunca nem tinha tido nenhum tipo de experiência com a máquina de costura. Eu fui ler o manual, né? O Marcelo leu o manual para me ajudar, porque eu também não sabia nem colocar o fio na agulha. E comecei e fiz todo o curso, finalizei o curso na máquina de costura e fui lá na Educar, gente, dar o curso na máquina. Acho que foi uma das loucuras mais loucas que eu já fiz na minha vida, porque eu fui lá dar o curso. Eu tinha recém comprado a máquina, fazia nem um mês que eu tinha comprado a máquina. Não tinha experiência na máquina, tanto que no curso, uma das meninas que estava assistindo, tinha plateia na época, ela me deu umas dicas ainda, né, porque eu aprendi sozinha.
Foi assim, tipo, não, eu quero juntar nisso, eu vou fazer assim, eu vou deixar uma margem aqui. Eu fui criando essas formas e essas técnicas para que eu pudesse fazer. E cheguei lá e mandando ver na máquina de costura, tipo, super segura, porque eu entendi o processo, sabia o que eu queria e mandei ver. Beleza, foi, aconteceu, deu certo, né? O curso foi um sucesso. Foi, ó, a Aninha falando aqui, ó, foi vendo esse curso que você falou da máquina que comprei a minha primeira máquina, olha aí, ó. Olha só. Muita gente fez aqueles unicórnios, aquele unicórnio foi o maior sucesso, foi muito sucesso mesmo. E foi na máquina de costura. É entender o processo. E quando você tem um curso que te ajuda, ainda te dá toda a dica, costura aqui, faça aqui, meu Deus, gente, é muito simples. Não é... Fazer roupa na máquina de costura, eu acredito que seja bem complicado. Mas o artesanato em feltro, eu juro pra vocês. Eu juro que não é. É só você muitas pessoas, eu tenho medo. Medo do quê, minha filha? De estragar um pedaço de feltro que vai custar R$1. Que medo! Não vai estragar a máquina. Você não vai estragar a tua máquina. Fique muito tranquila. Então tem que meter a mão, tem que colocar a máquina pra funcionar. Eu vi muitos comentários ali dizendo, eu tenho a máquina, mas não uso, não consigo utilizar. Isso é uma muleta que você precisa jogar fora. Jogar fora as suas muletas. Porque isso tá te impedindo, esse teu medo tá te impedindo de avançar. A máquina é simples, liga, ela costura. Você dirige a máquina, você comanda a máquina. Nada que você faça na máquina de costura vai matar ninguém. Então pronto, a pior coisa é matar alguém. Não vai matar, não vai machucar, você não vai se ferir. O máximo que pode acontecer é você perder um pedaço de feltro. Então não tem por que você ter medo. Não tem por que você ter medo, porque do outro lado, quando você passa para o outro lado de entender a costura e saber que é muito simples, tem muita coisa para você fazer. Tem muito artesanato para você costurar, tem muita coisa para você criar, tem muita coisa para você vender, tem uma infinidade de coisas que você não fazia antes que você vai conseguir fazer, tem uma infinidade de materiais que você poderia utilizar e que com a costura à mão você não consegue. Então não tem sentido você que tem uma máquina de costura deixá-la ali fechada ou parada. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso é comodismo. Me desculpe, minha amiga, mas eu tô te falando de você sair desse comodismo e avançar. Pega uma tarde, um dia, uma manhã, sei lá o quê. Com a aula da transição da máquina de costura, isso que eu queria falar pra vocês, com a transição da máquina de costura, na Academia do Feltro, a gente tem um módulo inteiro que se chama Transição para a Máquina de Costura, onde eu ensino, desde você colocar a linha na agulha, trocar a bobina, utilizar a agulha, fazer manutenção em qualquer máquina, é praticamente tudo igual, levanta, tira, limpa, como que faz a limpeza da máquina, como que troca a agulha, como que costura reto. Na aula tem como que você faz os exercícios, tem os exercícios práticos para você aprender a fazer a curva na máquina, para você poder fazer a direção na máquina, né? Como que você vai virar os... Então, te dá toda essa ferramenta de exercícios práticos, que tá tudo ali agrupadinho, simplificado para quem trabalha com feltro. Porque quem trabalha com costura criativa, quem trabalha com roupas, costura mesmo, diferenciada de tecido, é uma outra forma de utilizar a máquina, tem outras truques, outras formas. Mas para o feltro é tudo muito simples, muito fácil, muito gostoso. Você percebe que toda a limitação que você tinha era uma perda de tempo. E eu falo isso com muita tranquilidade para você, porque eu também sou uma pessoa um pouco resistente a mudanças. Eu sou uma pessoa muito resistente a mudanças. Então eu tenho muita dificuldade de tomar às vezes uma decisão para fazer algo diferente. Então eu entendo quem tem esse sentimento, mas eu te digo, daqui do outro lado é muito melhor. Daqui do outro lado de quem usa máquina de costura é muito melhor. Então é atravessar esse lugar, e isso não te desmerece
te desmerece em nada em artesã. Porque você continua, lembrando, como eu falei no início, você continua com as técnicas da mão e você adiciona a costura na máquina. Então, é trazer uma bagagem a mais, um conhecimento a mais, uma ferramenta a mais que vai te fazer voar. Vai te fazer voar. É a mesma coisa que você morar a 10 quilômetros do seu trabalho, você ter que ir todo dia a pé. Compra uma máquina de costura, é a mesma coisa que você comprar uma moto, comprar um carro, você está indo de carro. Só vai te fazer bem, mas você vai continuar a saber andar. Se um dia a moto não tiver gasolina ou o carro não tiver gasolina, você vai poder ir a pé. Né? Se um dia você tiver com vontade de caminhar, você vai poder caminhar. Mas você vai ter a alternativa de usar a sua máquina. Então não se impeça. Não se impeça de usar uma máquina de costura. Não se impeça de te dar esse presente, essa alternativa de trabalhar com a máquina. As peças na máquina ficam muito boas, o feltro costura muito bem, ele não arrebenta, a costura fica muito bem feita. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pra quem nunca viu de pertinho, ó, fica muito fechadinho o ponto, ó, ele fica muito bonitinho, ó. Essa peça aqui, ó, ela foi feita toda a máquina, exceto aqui os chifrinhos, aqui, que eu costurei, eu fiz um na máquina, mas eu achei que não ficou tão bonitinho e eu quis dar um toquinho na mão, ó. Eu fiz ele aqui na mão, mas também pode ser feito na máquina. E a máquina, ela te adiciona materiais que você antes não trabalhava, que nem no caso aqui, ó, as preguiçinhas, ó. Ela é feita de Uniflock Melton, né? Na mão, ele é muito difícil de costurar. Ele é muito complicadinho de costurar porque ele é mais duro, ele não é tão fácil, não dá pra casear, tem que ser do lado avesso. Então dá um trabalhinho. E aqui, ó, olha essas mãozinhas aqui, gente, é muito pitiquinho, ó. Muito pequenininho, ó, pra você virar isso aqui, ó. Foi tudo feito na máquina, sabe? Então ele faz ele facilita a tua vida. Eu tô vendo aqui, gente, eu sou louca pra aprender a costurar na máquina. Então, se você é louca pra aprender a costurar na máquina, aprenda, eu quero te ensinar. Eu quero te ajudar e abrir essa porta de oportunidade pra sua vida através do curso do Zero ao Sucesso com a aula de transição da máquina de costura. O que eu quero te dizer é que, mesmo sozinha, se você já tem uma máquina e você não usa, né? Não tem o sentido de você não mexer na máquina, não botar a máquina para funcionar. No manual ela te diz, ela te dá muitas dicas. Ah, não sei colocar linha na agulha, a minha máquina é diferente. Não, a sua máquina não é diferente. Todas as máquinas, elas partem do mesmo princípio de funcionamento. É muito fácil de utilizar. Ai, Ju, você fala que é fácil porque você já sabe. Não, é fácil porque eu fui lá e fiz. Porque eu fui lá e aprendi sozinha, ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Agora, se você tem um curso que te ensina, aí fica muito mais fácil, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Quem é aluno aqui da AF, quem é a AF aí, vai poder dizer que só o módulo de transição para máquina de costura já vale o curso. Porque ele abre as possibilidades e abre a tua mente para que você possa realmente viver do artesanato com abundância. Quem trabalha com artesanato de costura à mão exclusivamente vai estar sempre um pouco mais limitado, tá? Vai ter uma boa renda? Consegue ter uma boa renda. Vai conseguir fazer peças extraordinárias? Todas as peças da Academia do Feltro são feitas, podem ser feitas tanto na mão quanto na máquina. Todas. Mas na questão de renda, vai ficar um pouco mais limitado se você não usa máquina de costura, porque a tua produtividade é limitada, né? O tempo que você leva para costurar a mão é maior. Eu vou ser sincera com você, né? Se você quer realmente ganhar dinheiro com o artesanato, poder ter uma renda um pouco melhor, no futuro, se você está iniciando, você vai ter que investir numa máquina de costura. No futuro, né? No futuro. Aprenda as técnicas da mão, não tem necessidade hoje de máquina de costura, você precisa primeiro aprender. E isso que eu tô falando pra você, quero que você entenda, não quero que você entenda mal, quero que você compreenda. Eu entrei no artesanato em feltro, eu preciso aprender a costurar à mão.
É igual o bebezinho, como eu sempre falei. O bebê vai começar a engatinhar, ele vai começar a fazer as coisas, ele vai começar a fazer a mão. O bebê vai começar a andar, ele vai começar a andar muito bem. Ele vai andar, ele vai até correr na costura à mão. Ele vai fazer coisas na costura à mão. Ele vai aprender com a costura à mão. Só que se o bebê quiser ir mais longe, ele vai ter que crescer, ele vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto. E isso faz com que a máquina de costura te leve além. Te leve além. A questão da... A Lívia colocou aqui. Eu prefiro costurar na mão, mas realmente a máquina ajuda na produtividade. Sim, é uma questão de preferência. Eu gosto muito de costurar à mão. Eu gosto muito. Eu relaxo. É a hora assim que eu penso, nossa, eu tenho... É um prazer muito grande. Eu gosto das peças feitas à mão. Eu gosto muito de misturar, né? Como eu falei no início, eu fiz as peças da minha última apostila totalmente à mão. Elas são muito fofas. Elas têm um toque diferente, né? Mas a questão da produtividade, se você tem uma máquina para te auxiliar, isso vai te levar mais longe, vai te facilitar a vida. Né? A própria guirlanda feita na máquina de costura, gente, é 1 segundo. Depois que você cortou todas as partes ali para você costurar, é 15 minutos no máximo. Gente, você pode fazer muitas guirlandas na máquina e deixar para fazer os bichinhos na mão, se você quiser. Entendeu? Então, é fazer tudo. Você faz a base da guirlanda ali, cortou, montou, costurou tudo. Tudo na máquina, faz lá um monte de guirlanda. E depois você pode colocar os bichinhos na mão, se você quiser. Ou os bichinhos na máquina também, é uma escolha sua. Lógico que você vai saber misturar a hora de utilizar a costura na mão e a hora de colocar a costura na máquina, né? Então é uma questão de equilíbrio, uma questão de gosto pessoal, uma questão de, essa guirlanda vai ficar muito mais bonita desse jeito, eu quero caprichar, eu quero fazer de outra forma. Faz na mão, não tem problema nenhum. É essencial para artesã do feltro saber costurar na mão. Essencial. Você precisa saber as técnicas da costura à mão. Não é essencial para artesã do artesanato em feltro costurar na máquina. A máquina é um adicional que te potencializa para você ganhar mais dinheiro, ter mais produtividade e ser mais lucrativa. É isso. Não é um obrigatório, né? É um adicional. Ok? Ok? Eu também amo casear à mão, gente. Amo casear à mão. Não te impede nada de você fazer tudo na mão. O que eu quero te dizer é que você pode aumentar a sua produtividade e a sua lucratividade, né? A máquina é uma ferramenta que ela vai te trazer e ela pode te adicionar, essa ferramenta adicionada, ela vai facilitar a sua vida e a sua lucratividade. Ok? Mas eu só quero fazer na mão. Ótimo, ótimo. Faça e você vai ter muito sucesso. Não vai te limitar o seu trabalho. O meu trabalho não vai ser pior por ser na mão. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Vai ser excelente, né? O que a máquina vai te dar é uma produtividade ali mais acelerada e mais facilitada, com toda certeza, tá? E eu quero passar agora, né, para as perguntas. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas sobre a máquina de costura, sobre as questões aí do curso, da questão da máquina, né? Eu quero mostrar para vocês. O meu objetivo, né, com essa live não é, posso mostrar também, mas não é mostrar a máquina de costura, porque cada uma tem a sua, né? Cada uma tem a sua coleguinha, e eu chamo a minha de coleguinha. E isso não, como eu falei no começo, não tira nenhuma mérito de uma máquina ou de outra. Qualquer máquina vai funcionar, né? A máquina, ela vai te dar um leque de possibilidades muito grandes, né? Que a Aninha tá colocando aqui. Você também pode utilizar materiais diferentes, exatamente, né? Aqui na preguicinha que a gente usou o Melton, nos unicórnios que a gente utilizou o plush, várias, no vestido. Você quer fazer um vestidinho de boneca, né? Essa aqui é uma bonequinha.
Já tá com uma sujeirinha aqui na testa. Aqui, ó, com o vestidinho à mão, ó. Se você não tem a máquina, fica mais difícil você fazer um vestidinho desse, né? Fica mais... Voltou, travou. Travou e voltou. Será que não foi quando eu saí? Aqui, ó. O vestidinho, quando você não tem uma máquina de costura, ele fica um pouco mais limitado para você fazer, né? Para você fazer uma bonequinha. Você pode costurar ela toda na mão e depois fazer o vestidinho na máquina. Você não precisa fazer tudo na máquina de costura, fica a teu critério. Mas olha que lindinho que tem essa possibilidade de você fazer uma peça de tecido também, né? Utilizar outros materiais, utilizar outros elementos, né? Que vão te facilitar. Né, que nem esse ursinho aqui, ó, você faz ele muito rápido, gente. Muito, tá ruim? Travou? Deixa eu esperar um pouquinho. Me digam. Tá travando. Dá certo sim, patinho de tecido. Vai ficar menor. Ele vai ficar menor e não vai expandir tanto, porque aqui o feltro, ó. Aqui na aula, ó, o feltro, ele expande de uma forma diferente do tecido, né? O feltro, o plush, o Melton, ele expande, né? Ele faz essa modelagem. Ó como ele é bem redondinho, né? Ele faz essa modelagem. O tecido, como ele... Tá ruim ainda, gente? Amor, a internet tá ruim. Oi, Jojo. Como é que tá o Zawal? Ai, esses teus filhos, hein? Só fazendo encrenca. Melhorou, gente? Melhorou? Tá desfocado? Tá travando? Marcelo, você tá assistindo a live? Tá desfocada a imagem, não sei, não... Tá ruim ainda? Poxa vida, mas vocês estão me ouvindo? Mais importante vocês me ouvirem. Desfocado. Bom, vamos ver se dá uma melhorada. Fica feio se fizer a peça partes caseado e partes na máquina, não. Eu gosto de misturar, que nem eu mostrei aqui, ó, na girafinha, ó. Aqui é na máquina, aqui eu coloquei uma peça de caseado, né? Então isso, saiam e entrem, veja se deu uma melhorada. Mas voltem, né? Dá pra misturar sim, eu gosto de misturar, várias peças eu misturo, não tem problema nenhum, né? Dá pra fazer essa mistura tranquilamente. Né? O vestidinho aqui das bonequinhas, eu gosto muito de utilizar a máquina de costura para fazer as roupinhas. Eu ensino também no curso, tá? Teve uma moça que perguntou, não me lembro quem que era. Então, a máquina, ela vai te abrindo esse leque de possibilidades, de oportunidade, e é muito simples, gente. Com o curso ainda, você consegue exatamente, costura aqui, risca aqui, faz aqui, traz aqui. Então, é muito simples, você vai entendendo, né, o processo, entendendo, e quando você vê, você tá livre aí, você tá costurando cortina, costurando roupa, costurando coisa, quando você nem percebeu, você tá aí uma costureira de mão cheia. Então é uma questão de perder o medo mesmo, mas vai no seu tempo, eu sempre digo, vai no seu tempo, né? Você tá iniciando no artesanato, vai no seu tempo, se torne uma excelente artesã do feltro. Faça o melhor artesanato e depois você vai evoluindo. A máquina de costura é uma ferramenta a mais aí, né? Na máquina o ponto tem que ser costura reta ou caseado. Eu não utilizo a costura caseada para fechamento das peças. Não utilizo. É uma opção minha, do que eu uso. Eu não acho que fica tão bonito. Eu acho que se for para ficar com ponto caseado, vai lá e caseia na mão,
Eu gosto de fazer a costura reta, virar a peça e ficar aquela costura por dentro. Uma que é muito mais fácil, outra que o caseado por fora, depois aquele que você corta ou vai caseando na bordinha, a chance de dar errado é muito grande. Eu particularmente não gosto, gera uma tensão muito grande, você em cima da máquina fica muito tenso para poder manter ali a costura no lugar. Eu gosto de usar o ponto caseado e os pontos decorativos nas aplicações, aqui ó. Aqui nas aplicações, ó, quando você aplica aqui, ó. Ó, se apliquei com o ponto caseado, apliquei aqui com o ponto caseado, apliquei aqui, ó, com o ponto caseado. Aqui sim eu uso o ponto caseado nas peças para aplicar, né, um feltro sobre o outro. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, todo caseado, ó. Toda essa volta aqui, ó, é caseado. Então, isso faz, você utiliza o ponto caseado ali. Quem não tem ponto caseado, tá com uma máquina muito simples, geralmente as máquinas têm ou o ponto reto e o zigue-zague. Você pode fazer um zigue-zague bem pequenininho e utilizar como se fosse o ponto caseado, vai dar certo do mesmo jeito, vai ficar ótimo do mesmo jeito, né? Mesmo nas máquinas mecânicas, que o ponto caseado, ele só tem nas máquinas eletrônicas. Então eu quero uma máquina com ponto caseado, então é só na máquina eletrônica, né? Na máquina mecânica não tem, então na máquina mecânica você vai ter que utilizar o ponto zigue-zague, tem os pontinhos, palitinhos lá diferentes que você vai poder utilizar, deixa ele bem pequenininho que vai dar certo também. Tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Máquina é vida, basta começar, é verdade, Lu. Qual a numeração da agulha para o feltro? Eu utilizo a numeração 14 e 15, tá? Cada tecido, né, ele pede uma numeração diferente de agulha. Por exemplo, usam a mesma máquina, a mesma agulha, né, que é aquela da Orange, é uma máquina... Quando vocês forem comprar uma máquina de costura, se for chegar esse momento na vida de vocês, já peça com várias agulhas ali sobressalentes, tá? A agulha da Singer só serve para Singer, não serve para outra máquina. Não use a agulha da Singer na sua Brother ou na sua Janome, porque vai dar problema. Eu não consigo virar qualquer peça no feltro. Você tem uma dica? Tenho. Acabei de receber aqui, ó. A Gislene estava aqui agora há pouco. Eu acho que ela saiu, mas eu acabei de receber, tá fechadinha aqui ainda, né? Eu só dei uma espiadinha aqui, que eu quero pra ver, mas tá fechadinha, eu quero abrir com vocês. Mas é um novo, mas deixa eu mostrar aqui. Ó, tem o vira-boneca, tá? Ele vem com vários tamanhos. Você coloca esse canudinho, ele é um canudinho, tá? Um canudinho mesmo, duro. Você coloca o canudinho e depois, do outro lado de fora, você pega a peça e você enfia aqui e você vira. Então, ele é uma ferramenta essencial. Tem vários tamanhos, ele vem em 3 tamanhos, ó, para peças diferentes. Desde a menorzinha até tem um tamanho ainda, o enchedor, né? Era assim, agora tá com cabinho de plástico, que é quando você enche a peça. Olha aqui, ó, na pontinha, eles são iguais. Na pontinha, ó, ele tem essa curvinha aqui, ó, e faz com que o enchimento aqui, ó, e daí ele enche bem a peça, fica muito fácil de encher. Então ela me mandou os novos com cabinho de plástico. E aqui, ó. Ah, ela me mandou 2 kits. Então o que nós vamos fazer? Olha, ela mandou 2 kits. Que legal. Vou fazer um sorteio de um kit, ó. Ó, esse aqui é o vira-boneca. Gente, isso aqui é essencial. Pra quem... Gente,
Tá travando, né? Deixa eu ver aqui. Travou 2 vezes, ele até travou aqui. Sim, a agulha que vem na Janome é 14, pode-se utilizar a 14 ou a 15. Vamos sair da live. Eu vou encerrar aqui a live e daí a gente vai conectar de novo. É isso que vocês estão falando? Ou voltou? Vai ficar gravado.